Olha, vazou ontem um documento do Exército Brasileiro que alertava o governo brasileiro para o problema da pandemia de Covid-19 e, mais que isso, apontava caminhos para o enfrentamento da crise. Esse documento foi retirado do site do Exército Brasileiro, mas alguns jornalistas salvaram o arquivo e ontem esse arquivo veio à tona. É sobre isso que eu quero conversar com vocês agora. Antes disso, porém, eu queria pedir a você que se inscreva aqui no canal, ative o sininho da notificação. Assim, sempre que um vídeo novo for ao ar, você será notificado e poderá nos ajudar compartilhando os nossos vídeos, o que fará o nosso canal continuar a crescer. Eu sou o Paulo Henrique, biólogo e dentista, mestre e doutor em microbiologia e imunologia e professor universitário. Pois é, pessoal, e veio à tona ontem na imprensa brasileira um documento do Centro de Estudos Estratégicos do Exército Brasileiro que apontava para o governo o problema da pandemia de Covid-19 e, mais que isso, apresentava caminhos para o enfrentamento desse grave problema de saúde, grave problema humanitário e grave problema econômico e político no cenário mundial e brasileiro. O documento é relativamente completo e foi retirado do site do Exército Brasileiro. A sorte é que alguns jornalistas haviam feito backup do documento e esse documento veio à tona ontem. Eu quero te mostrar aqui alguns detalhes desse documento, mas eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o documento na íntegra para que você possa fazer uma leitura mais acurada e com mais calma, para que esse vídeo também não fique muito longo. Acompanhe aqui comigo. Então, pessoal, o documento é esse aqui, é um documento que estava no site do Exército Brasileiro, ele foi publicado no dia 2 de abril, como eu marquei aqui em verde, e é um documento do Centro de Estudos Estratégicos do Exército Brasileiro, com o título Crise Covid-19, Estratégias de Transição para a Normalidade. Então, esse documento, ele começa mais precisamente com uma apresentação e contextualização do que eu estou chamando de inimigo, que é o coronavírus. Então, a equipe do Centro de Estudos Estratégicos do Exército fez uma breve contextualização, mostrando de onde possivelmente esse vírus apareceu, falou também a respeito da expansão desse vírus, e eles fazem uma breve contextualização. Depois eles vão fazer uma apresentação do desafio, que eu estou chamando aqui de identificando e caracterizando o inimigo. Ou seja, a equipe do Exército foi identificar quem era o coronavírus e qual a sua repercussão dentro da Covid-19. No segundo momento, a equipe do Exército foi apresentar o desafio, que eu estou chamando aqui na minha linguagem, que eu coloquei aqui em vermelho, como identificando e caracterizando o inimigo. Observe que eles foram caracterizar a Covid-19, foram caracterizar o coronavírus, inclusive fazendo uma prospecção em relação a SARS de 2002 e a MERS de 2012, que também foram doenças causadas por outros coronavírus, né? Eles foram avançando nessa contextualização, nessa caracterização, foram rastreando o inimigo, isso aqui é uma frase minha, mostrando como o vírus estava se espalhando naquele momento, atingindo em grande parte a Ásia, a Europa e os Estados Unidos, e já começando a chegar ali em 31 de março, né? Note que é uma data bem precoce, já começando a chegar aqui na América do Sul. Eles foram inclusive mostrando mapas aqui de crescimento e expansão da propagação do vírus a nível global ao longo do tempo. Eles avançam mais ainda e fazem uma comparação do total do número de casos no mundo, àquela época, final de março ainda, e aqui eu estou chamando de prevendo a melhor tática de enfrentamento do inimigo. Nesse item aqui, a equipe do Exército Brasileiro começou a mapear os melhores dados sobre o futuro imediato no mundo inteiro. Eles citam um estudo do Imperial College em Londres, esse estudo saiu ali por volta do final de março, tá bom? Eles vão citando inclusive outros especialistas infectologistas do Brasil, como o Dr. Esper Calas, da USP, que fala a respeito de um amplo esforço para testar a população, e o Brasil ainda hoje é um dos países que menos testa. Eles falam também que a respeito de um consenso mundial de que o isolamento é a melhor tática a ser utilizada.
Note que nesse ponto o documento começa a confrontar as ideias do governo Bolsonaro, que amplamente difundiu que não era necessário o isolamento, que a economia era mais importante do que a vida das pessoas. Bom, eles mapeiam ainda uma situação internacional que eu estou chamando de análise de experiência de outros países. Então veja que essa equipe do Exército foi mapear as diferentes reações iniciais na Ásia, na Europa, nos Estados Unidos, analisando aquilo que os outros países estavam fazendo no início do enfrentamento da doença. Tá? Analisaram países como a Alemanha, analisaram as estratégias iniciais para o enfrentamento no Japão, na Suécia. Inclusive a Suécia foi um dos países que não previu fazer isolamento. Analisaram o quadro da Coreia do Sul, da Austrália, e eles vão concluindo de que dessa forma observa-se ainda que, considerando aspectos culturais, a qualidade do sistema de saúde, de maneira que os países destacados fazem uso maciço de testes rápidos, que o Brasil não faz ainda, e empregam tecnologia para rastrear os indivíduos e dosar a intensidade das medidas restritivas, eles vão, a partir desse cenário, estruturando todo o planejamento para chegar até o ponto da situação brasileira. No que diz respeito à situação brasileira, eles vão mapeando a situação brasileira por região e vão fazendo uma previsão da evolução da doença. Eles citam que em 27 de março de 2020, um novo estudo do Imperial College apontava para que o Brasil iria ter, num cenário mais otimista, algo em torno de 44 mil pessoas mortas pela Covid-19. Observe que nós já vamos com quase 100 mil mortes. Ou seja, aquilo que se achou que era exagero do Imperial College, nós já vamos dobrando essa previsão do Imperial College em relação às mortes no Brasil. Bom, a equipe do Exército vai avançando, é um relatório relativamente complexo. Eles analisam os diferentes cenários por região, contextualizando o problema da Covid-19 e analisam inclusive os impactos econômicos da pandemia. Vão avançando mais ainda e vão demonstrando como os diferentes setores da economia poderão ser afetados pela crise. Bom, a partir daí eles vão desenhando a situação para o Brasil, mostrando o impacto no trabalho informal, vão mostrando o impacto em relação à fuga de capital estrangeiro do Brasil, vão demonstrando que o real brasileiro vai estar mais sujeito à variação cambial, que haverá uma redução da produção industrial, uma redução da atividade comercial, impactando no emprego, e vão inclusive falando das ações políticas que devem ser conduzidas na mesma direção entre entes estaduais, entes municipais e a própria União. Vão mostrando a importância do BNDES no enfrentamento da crise. Então é um trabalho relativamente complexo que o Exército Brasileiro fez e ele chega a uma conclusão parcial. Qual a conclusão parcial deles? É que a estratégia central do isolamento social, adotada por quase a totalidade dos governos mundiais, gera consequência para a economia e que esse modelo horizontal de isolamento vem se apresentando como sendo o mais eficiente a ser adotado no mundo inteiro, em que pese ele causar problemas na economia. Então essa é a conclusão parcial do documento do Exército. Eles falam ainda do papel do Estado na sustentação da economia, falam ainda na busca de soluções próprias, porque o Brasil é um país com características muito heterogêneas, falam ainda a respeito da manutenção e da ampliação da capacidade de logística do país, das soluções que agilizem transferência de renda para a população mais vulnerável. Mais adiante, falam da transição para a normalidade com base num planejamento de nível mundial e nacional, planejamento esse que até agora não foi feito, e eles sugerem inclusive etapas desse planejamento. Mais adiante, e é o que eu quero chegar, eles estruturam o esboço de um plano de enfrentamento da Covid-19, que seria composto de 3 etapas, a etapa de alerta, perigo iminente e emergência em saúde pública. E por fim, algumas conclusões são apresentadas nesse documento. A primeira, de que não é uma tarefa fácil e não haverá uma solução simples para a resolução desse problema.
Entretanto, eles chamam a atenção para a necessidade de uma coesão nacional para o enfrentamento da pandemia. Também dizem que já se observa os primeiros movimentos de conflito de narrativa, principalmente entre as nações. Nós vemos aí os Estados Unidos acusarem a China de serem responsáveis pela pandemia. Eles acrescentam ainda que a economia, mais uma vez, será o motor desse realinhamento no mundo pós-pandemia, mas que o futuro da democracia, principalmente no Ocidente, está em jogo. Para o Brasil, eles recomendam a adoção de uma estratégia nacional, estratégia essa que não existe ainda, e eles reconhecem que é uma tarefa complexa, porque isso exige, inclusive, esforços econômicos, políticos, científicos e até mesmo éticos. Eles recomendam ainda, em síntese, que deve haver uma definição de um protocolo de retorno à normalidade que estabeleça os parâmetros e orientações globais que devem ser, inclusive, passíveis de serem interpretados pelos estados e municípios, apoiados em testagens maciças e obedecendo às características regionais. Isso atualmente não existe. Finalmente, eles dizem que são sugestões aqui apresentadas e que, nesse caso, elas não buscam estabelecer um modelo matemático, mas sim apoiar a busca por um consenso mínimo, que atualmente também não existe. E esse consenso mínimo seria, na opinião do Exército, essencial para uma estratégia eficaz. E nos anexos, eles constroem uma matriz de medidas, onde você tem janelas de oportunidade na subida do número de casos, na estabilidade do número de casos, na queda do número de casos, até se atingir a normalidade. Essas janelas de oportunidade são desenhadas nos campos da saúde, da economia, mais adiante do aspecto social e do aspecto político. Veja que é um trabalho bem pensado. E no aspecto da saúde, eu quero chamar a atenção aqui para vocês que eles colocam que quando o número de casos estiver em ascensão, é preconizado o isolamento horizontal, com uma testagem maciça da população, orientação da população para mobilização e manutenção de distanciamento social. Então, esse é um documento que vai, inclusive, escalonando quais são as medidas adotadas na subida de casos, na estabilidade, na queda, até atingir a normalidade. Então, veja que esse plano, que foi desenhado ali pelo início de abril, ele dá exatamente um norte para o enfrentamento da doença. Curiosamente, o governo mandou retirar esse plano do site do Exército Brasileiro e passou a adotar as suas próprias medidas, ou melhor dizendo, passou a não adotar medida alguma. Deixou toda a responsabilidade do enfrentamento da crise para as pessoas e transferiu toda a responsabilidade numa leitura enviesada de uma decisão do Supremo Tribunal para estados e municípios. Eu já alertei isso aqui, que o Supremo Tribunal fez foi dizer que estados e municípios possuem atribuições concorrentes às atribuições da União no que diz respeito ao enfrentamento da pandemia de Covid-19. Ou seja, estados, municípios e União devem agir de maneira articulada no enfrentamento da pandemia de Covid-19 e o documento do Exército já mostrava isso. Documento esse que foi negligenciado pelo presidente Jair Bolsonaro, negligenciado pelo ministro Pazuello, que passaram a adotar medidas das mais amalucadas possíveis, sem um plano de enfrentamento que pudesse minimamente orientar os estados, orientar os municípios e orientar a população. Penso eu que a vinda desse documento à tona vai responsabilizar muita gente, porque a inteligência do Exército Brasileiro apontou um caminho a ser seguido pelo governo e o governo não seguiu essas orientações, sequer colocou essas orientações à mesa para aperfeiçoá-las. O documento, vocês vão ver na íntegra ainda, ele prevê a criação de um comitê gestor de crise formado por cientistas. O governo montou um comitê de gestão da crise que não tem nenhum profissional da área da saúde. É um comitê formado essencialmente por militares, sendo que o Centro de Estudos Estratégicos do Exército apontou que esse comitê deveria ser formado fundamentalmente por cientistas ligados à área da pandemia. Com isso, meus amigos, só podemos reforçar a ideia de que esse governo não está preparado para conduzir os rumos do Brasil na normalidade, quem dirá
na anormalidade da pandemia de Covid-19. É um governo que está negando o tempo todo a doença, o presidente não assume a responsabilidade de coordenar a nação no enfrentamento a essa crise e nós já vamos aí quase chegando a 100 mil mortes, com as previsões para o final do ano podendo ultrapassar 200 mil mortos nesse país. É muito lamentável que o governo brasileiro seja negacionista ao ponto de mandar retirar do ar, retirar do site do Exército Brasileiro um documento que trazia recomendações bastante sérias no enfrentamento dessa pandemia. A meu ver, isso se configura como um grande crime que a história deverá apurar e deverá responsabilizar os criminosos pela omissão em relação ao enfrentamento dessa crise. Se você gostou desse vídeo, dá uma curtida, compartilha, forte abraço e não esqueça de fazer a leitura desse documento para você emitir suas próprias conclusões.